Muito boa tarde a todos. Nós temos tido nos últimos dias uma situação que eu ainda ontem na SIC Notícias também acabei por comentar de forma muito breve, portanto, durante 30 segundos. E basicamente está relacionada com a questão do Pedro Brunhosa. Pedro Brunhosa, Embaixada Russa. Ora bem, em primeiro lugar tenho que dizer o seguinte: eu sou um grande apreciador do Pedro Brunhosa, aquele disco Viagens, da década de 90, para mim é o melhor disco de música portuguesa da década de 90. Acho um magnífico compositor, acho um tremendo letrista, acho um grande músico, e acho por acaso que independentemente da sua voz poder ou não assentar que nem uma luva num determinado na música, ou seja, que na música dele acaba por se enquadrar na perfeição e assenta na perfeição. Não vou questionar aqui a voz do Pedro Brunhosa, mas respeito a posição da São José Lapa, uma tremenda atriz, também diga-se, também com alguma consciência política, e que manifestou o facto de não gostar e de não apreciar a voz do Pedro Brunhosa. Portanto, eu não vou questionar aqui a voz, mas acho que para o projeto que o Pedro Brunhosa desenvolve, eu acho que a voz se enquadra. Se noutros projetos se enquadra ou também se seria ideal, tenho algumas dúvidas, mas estou sempre pronto para ser surpreendido. Ora bem, o que é que se passa com este caso do Pedro Brunhosa? Parece-me, a meu ver, que se criou um caso, uma tempestade, num verdadeiro copo d'água e criou-se aqui um escândalo nacional quase, relativamente ao Pedro Brunhosa, porque o Pedro Brunhosa, sem eu conseguir compreender bem porquê, vem vitimizar-se, e eu não sei se conscientemente à procura de mais protagonismo, que o próprio não precisa, ou se simplesmente está a aproveitar o momento para também aproveitar e ensaiar algum tipo de consciência política, sobretudo relativamente à Rússia. Não faço ideia qual é que é a razão, mas o Pedro Brunhosa está a vitimizar-se perante aquilo que a Embaixada Russa fez e disse através do comunicado. É assim, as pessoas já leram o comunicado, então eu vou ler aqui um breve texto. Portanto, a Embaixada Russa diz ter recebido cartas dos compatriotas russos e depois diz que foram ditas coisas grosseiras e inaceitáveis sobre os cidadãos da Federação Russa, bem como os seus mais altos dirigentes. Ou seja, aquilo que a Federação Russa, a Embaixada da Rússia está a dizer é que Pedro Brunhosa disse coisas sobre os cidadãos russos e, ao mesmo tempo, também disse coisas sobre os altos dirigentes, neste caso, Putin. A meu ver, aquilo que Pedro Brunhosa fez foi um tremendo disparate, porque uma coisa é ter consciência política. Nós temos aqui algumas bandas e alguns grupos que de facto a têm, fazem, ou que têm alguma justiça, tentam dar alguma substância para fundamentar a sua posição politicamente falando, por exemplo. E eu recordo os Rage Against the Machine, que são uma banda totalmente subversiva e que tem causas ligadas sobretudo à esquerda. Eles facilmente se assumem como defensores da agenda de esquerda e, em alguns casos, até de extrema esquerda, mas não se resumem ao insulto. Tentam justificar, tentam fundamentar, tentam acompanhar com algum conteúdo. E isto é uma diferença muito grande face àquilo que o Pedro Brunhosa fez, que foi simplesmente limitar-se a dizer fuck Putin, go fuck yourself, Vladimir Putin, isto que se fosse em Moscou. Agora, eu ainda não ouvi, foi nenhuma declaração por parte do Pedro Brunhosa relativamente a cidadãos da Federação Russa. Portanto, eu não sei se a Embaixada se está a referir, está a incluir Putin na qualidade de cidadãos da Federação da Rússia, ou se limitou a seguir os relatos que seguiu dos seus compatriotas. Era importante ver, porque se Pedro Brunhosa de facto teceu algum tipo de comentários sobre cidadãos russos, então Pedro Brunhosa terá cometido um crime de ódio justo baseado na nacionalidade das pessoas em causa, que seriam os russos. Caso contrário, nós temos de perceber se de facto há aqui algum tipo de ameaça, se há da Federação Russa para com o Pedro Brunhosa, e depois ao mesmo tempo compreender se Pedro Brunhosa cometeu ou não algum tipo de crime. E eu, quando olho para o restante conteúdo, vejam que do comunicado da Embaixada Russa, a Embaixada Russa diz: Senhor Pedro Brunhosa não deve ter dúvidas. As suas palavras, indignas do homem de cultura que ainda por cima representa o país, que está a se manifestar abertamente contra qualquer tipo de ódio e discriminação, foram ouvidas. As respectivas conclusões serão tiradas. Ora bem, eu se ouvisse algo assim do género, bom, ok, talvez o tipo se sinta intimidado porque não sabe se a Embaixada da Rússia está a dizer que ele um dia destes sai de casa e vai ser basicamente vai ser alvo de pancadaria, se vai ser violentado ou não, o que é que lhe vão fazer. Parece que estão aqui, não parece, mas
poderá haver algum espaço para se interpretar de que o Pedro Abrunhosa está a depender daqui, que lhe pode acontecer algo de pior pelo facto de ter dito aquilo que disse. Ora bem, mas depois o problema é que a Embaixada da Rússia acaba por esclarecer o que é que realmente quer dizer com tudo isto. E dizem: gostaríamos ainda de relembrar ao Sr. Abrunhosa que os seus gritos vergonhosos se enquadram em mais do que um artigo da legislação penal portuguesa, sendo que neste contexto informámos através dos canais diplomáticos os órgãos competentes da aplicação da lei. Ora bem, aquilo que a Embaixada da Rússia está aqui a dizer é que Pedro Abrunhosa teve uma manifestação, um comportamento que expressa ódio e discriminação, que eles têm conhecimento daquilo que foi dito e que vão avançar legalmente falando. Isto é bastante claro, não há qualquer tipo de ameaça, não há qualquer tipo de intimidação. Aí sim, a Embaixada Russa a dizer que vamos para o tribunal e agora, e pronto, e depois logo se verá o que é que de facto acontecerá, porque a Embaixada Russa entende que poderão estar em causa crimes que se enquadram em mais do que uma norma do Código Penal português. Ora bem, vamos ao que interessa. Isto daqui não se pode retirar que há qualquer tipo de ameaça ou de intimidação. E como eu disse ontem, é muito simples dizer, é muito simples a partir de agora o que vai acontecer. A Embaixada da Rússia faz a queixa e o Ministério Público ou acusa ou arquiva o processo. É tão simples quanto isto. A partir daqui é o direito a funcionar. E se Pedro Abrunhosa cometeu algum crime, então vai ser condenado. Se Pedro Abrunhosa não cometeu nenhum crime, vai ser arquivado o processo contra ele. Isto é simples. Não tem nada que enganar, não tem nada de ameaçador, não tem nada de intimidatório. O que tem é, sim, o Pedro Abrunhosa a fazer uma campanha tremenda e, a meu ver, básica, até buçal, no sentido de querer atenção. O Parlamento tem de se pronunciar sobre a minha questão, porque o António Costa já o fez, o Ministério dos Negócios Estrangeiros também. Oh, por amor de Deus, se o Parlamento for tomar decisões relativamente a todos os cidadãos nacionais que forem alvo de ameaças de processos judiciais por parte de várias pessoas e que possam ou não ser justos ou interpretados pelo visado como sendo injustos, o Parlamento não vai fazer outra coisa. E o Governo também não vai fazer outra coisa. Agora, o Mené engrossa a voz e envia uma nota à Embaixada da Rússia. Porquê? Porque a Embaixada da Rússia, que está aqui em Portugal para representar os russos, entendeu que os seus cidadãos e o seu chefe de Estado foram ofendidos e que deve avançar para o tribunal. O que é que nós estamos aqui a enviar este tipo de mensagem que só acaba por ser, por simbolizar que nós não estamos a respeitar os mecanismos judiciais e a justiça em Portugal? A meu ver, isto parece tudo um tremendo exagero. O Parlamento não tem de se pronunciar sobre nada disto. O que tem de acontecer é as instâncias judiciais pronunciarem sobre se há crime ou não, tão simples quanto isso. E a abordagem da questão da Embaixada da Rússia não é assim tão descabida, por um motivo muito simples. É que, em primeiro lugar, de facto estão aqui para representar os cidadãos e se Pedro Abrunhosa dirigiu algum tipo de frase relativamente aos cidadãos russos, então está de facto a cometer um crime de ódio, que está previsto no Código Penal, que é punível pela lei portuguesa, com base na nacionalidade das pessoas visadas. Mas, por outro lado, se nós quisermos só enquadrar um tipo de crime nos impropérios que diz relativamente a Vladimir Putin, não é todo descabido, pelo menos num primeiro juízo, por uma razão muito simples, é que o dizer o fuck yourself ou go fuck you e coisas do género a Vladimir Putin, mesmo a tradução portuguesa disso, tem sido entendido também pelos tribunais portugueses, em inúmeros contextos, como constituindo um insulto àquela pessoa. E, sendo assim, aquilo que Pedro Abrunhosa disse sobre Vladimir Putin poderá configurar um crime de ódio e que também, entre aspas, configurar um crime de injúrias. Eu dou-vos um exemplo para vocês perceberem que isto não é tão descabido quanto isso. A lei penal portuguesa pune no artigo 328 do Código Penal ofensas à honra do Presidente da República. Não é um crime de injúrias normal, é um crime só dirigido à honra do Presidente da República, que é algo que eu também me causa alguma estranheza, já que nós não temos um sistema presidencialista, nós temos um regime semipresidencialista. O Presidente da República não é o líder do órgão executivo, portanto, quem coordena, quem dirige a estratégia do país é o governo, e depois só temos a ofensa à honra do Presidente da República, mas não temos, por exemplo, a ofensa à honra do Primeiro-Ministro. Portanto, também, a meu ver, faria também algum sentido. E reparem que a ofensa, a injúria e a difamação do Presidente da República, ou de quem constitucionalmente o substitui, ou seja, se o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa
ficar impossibilitado temporariamente de exercer funções, ou porque foi em deslocação, ou porque por motivo de doença, qualquer coisa que o valha, o seu substituto é Augusto Santos Silva, Presidente da Assembleia da República. E Augusto Santos Silva, se estiver a substituir Marcelo Rebelo de Sousa e alguém lhe dirigir impropérios, então está a cometer este crime de ofensa à honra do Presidente da República. Pena, é uma pena de prisão até 3 anos. 3 anos! Nós estamos a falar de 2 meses, nós estamos a falar de pena de multa apenas. E nós já tivemos esse caso com o Presidente Aníbal Cavaco Silva, que em 2013 foi a Elvas, e um indivíduo virou-se para ele e disse: vai trabalhar, mas eu sinto-me roubado todos os dias, e alegadamente também o terá chamado chulo e malandro, e foi condenado por este crime a uma multa de 1.300 euros. Portanto, estas coisas existem. O qual é que é aqui a especificidade? É que a lei penal portuguesa tem um crime específico para o Presidente da República, mas não tem uma norma específica para chefes de Estado estrangeiros. Na Alemanha, até há pouco tempo, houve de facto a Alemanha punia as ofensas ao chefe de Estado e punia também as ofensas a chefes de Estado estrangeiros. E foi assim que em 2016 ou 2017, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, avançou com um processo, com uma queixa-crime contra um indivíduo que fez um poema injurioso contra ele. E depois Angela Merkel veio dizer, naturalmente, lamentar a situação, liberdade de expressão, etc. e tal, mas esta é a lei penal. E o que é que aconteceu? Seguiu-se que o Parlamento alemão veio a aprovar uma norma que revogou esse tipo de crime. Portanto, esse tipo de crime deixou de passar a haver, já porque senão então, bem, o presidente Erdogan, não só com a comunidade turca vasta que tem no país, mas como outros presidentes, agora neste caso Putin também quase certeza que iria originar vários processos destes, então nós não tínhamos outra coisa. Em Portugal, não existe aquilo que existia na Alemanha, mas existe uma outra norma que chama um outro crime que se chama ultraje de símbolos estrangeiros. Ou seja, como eu disse ontem, há um crime em Portugal que vem dizer que quem usar a bandeira nacional, os símbolos nacionais, a bandeira nacional, o brasão, o hino nacional e mais um ou outro elemento que seja considerado símbolo nacional, e quem os tenta queimar, quem os alterar para fazer chacota deles, até quem fizer danças que sejam estranhas e que sejam até jocosas sob o hino nacional, está a cometer um crime de ultraje dos símbolos nacionais. Portanto, não pode fazê-lo e responde criminalmente por isso. E depois nós temos o mesmo, mas para os símbolos estrangeiros. Qual é que é aqui a dificuldade? É em conseguir integrar no ultraje de símbolos estrangeiros a questão do crime contra os impropérios que foram proferidos contra Vladimir Putin. Porquê? Porque Vladimir Putin é titular de um órgão de soberania da Rússia. Entender que este ultraje de símbolos estrangeiros contempla, porque chama-se, a norma diz, outro símbolo de soberania de Estado estrangeiro, isto deixa dúvidas e ao mesmo tempo deixa em aberta a hipótese de se avançar com uma queixa-crime, porque Vladimir Putin, sendo chefe de Estado, é de facto titular de um órgão de soberania que por sua vez está a representar o Estado. Isto por um lado parece-me um raciocínio muito rebuscado, mas por outro lado, com a forma como a norma está escrita e considerando também que no relatório da OSCE sobre países que criminalizem chefes de Estado estrangeiros, ofensas a chefes de Estado estrangeiros, Portugal é reconhecido pela OSCE como sendo um dos países que pune o crime de injúria a chefes de Estado estrangeiros. Portanto, quando assim é, eu julgo que é possível de enquadrar neste artigo 323 a injúrias preferidas contra Vladimir Putin. Pelo menos há aqui algum espaço por causa disso, porque a OSCE não decidiu fazer aquilo, reconhecer Portugal como um país que pune ofensas e injúrias a Estados estrangeiros, a chefes de Estados estrangeiros, porque lhe apeteceu. Não, normalmente como é que isto é feito? A OSCE envia o pedido de contributos para cada Estado e cada Estado pronuncia-se. Em Portugal, quem representa o Ministério dos Negócios Estrangeiros, nem sei quem terá sido responsável por isto, terá comunicado à OSCE que Portugal pune, de facto, as ofensas a chefes de Estados estrangeiros. Portanto, são várias questões que isto levanta. Eu admito que por um lado é rebuscado, mas por outro lado admito, por tudo aquilo que eu disse, que poder-se entender que Vladimir Putin é um símbolo da soberania de Estado estrangeiro. Não em abstrato, mas neste caso em concreto por ser o chefe de Estado, e que uma ofensa ao chefe de Estado acaba por ser uma ofensa a um símbolo de soberania do Estado russo.
deixo naturalmente isto em aberto, mas espero acima de tudo que a justiça se pronuncie. Agora, dizer é liberdade de expressão. Não, não é liberdade de expressão. A liberdade de expressão não permite que valha tudo, tanto não permite que valha tudo que lançar impropérios ou dizer que o estado em que o país está, queixar-se do estado em que o país está, mandar o Presidente da República trabalhar e dizer que ele é chulo, é punido por lei. É punido por lei. Queimar a bandeira nacional, rasgá-la ou escrever coisas em cima dela é punível por lei também. Portanto, vamos ter calma com as coisas que nós dizemos e com as análises que fazemos, porque a liberdade de expressão não é um direito absoluto e está sujeita a uma reserva geral de ponderação quando entra em confronto com outros direitos fundamentais, como é o direito à honra, ou até mesmo o direito ao respeito da soberania e o direito a manter, do Estado a manter a sua paz e as relações minimamente amigáveis ou não hostis com Estados terceiros. Agora, ameaçar, intimidar, tudo isto é um exagero que só tem um fundamento, é basicamente as pessoas terem protagonismo da situação atual e, ao mesmo tempo, tentar encontrar mais um fundamento para atacar a Federação Russa. Tão simples quanto isso. Uma boa tarde a todos.